Olá a todos, a gente vai dar início agora a esse curso que a gente deu esse nome, Compassion Eating. Por que esse nome? Porque a gente quer trazer essa ideia de que se a gente tenta driblar obesidade, compulsão alimentar, todas as doenças relacionadas com a obesidade, todos os prós e contras de cirurgia bariátrica, a gente precisa ter uma abordagem mais compassiva. Então, esse curso foi idealizado após o trabalho da compaixão com pacientes com transtorno de estresse pós-traumático. Então, eu vou mostrar para vocês o roteiro, né? Faz parte do treino de habilidades de compaixão, que é o projeto Cuidar. As iniciais da palavra cuidar são cuidadores unidos e informados das desordens afetivas e relacionadas. Esse projeto, esse nome, né, esse acrônimo, essa ideia do cuidar, ela existe desde 2009. E agora, finalmente, esse projeto sai do papel e começa a existir, envolvendo eu e mais 16 psicólogos. Então, o THC é o treino de habilidades de compaixão. Então, o objetivo desse curso é trazer o treino de habilidades de compaixão focado nas questões da alimentação, da obesidade, da cirurgia bariátrica, dos transtornos alimentares. Então, qual o cronograma, né, do curso? Então, esse é o cronograma do Compassion Eating e vamos falar agora do primeiro módulo, que é a alimentação. A intenção aqui é que a gente possa pensar juntos, né? Então, o curso tá no desenrolar dos 5 módulos. Essa é a minha área de estudo desde 2008, né? Então, trabalhando com transtornos alimentares, tentando compreender o que são todos esses transtornos, com laudo, né, de aprovação de cirurgia bariátrica, mas também com veto, né? Então, ultimamente eu tenho dado mais veto para cirurgia bariátrica do que laudo de aprovação. Então, vamos tentar raciocinar juntos. Alimentação. A gente se relacionando com os alimentos. Vamos pensar o homem como espécie, portanto, todos nós. Então, o homem e o seu alimento. Num passado longínquo, em tempos de muita escassez, a comida era rara. Então, o homem pré-histórico, né, os nossos ancestrais, gastava muita energia para conseguir a sua comida. Vivia em atividade física constante, né? Então, se antes os nossos ancestrais precisavam sair para caçar, preparar a terra, plantar, colher, a gente antes pelo menos andava até a padaria para buscar o pãozinho, né? Agora a gente pede pelo iFood e a gente não sai nem do sofá. Então é para tentar entender o quanto a espécie mudou de hábito, mas fisiologicamente, neurofisiologicamente, a gente ainda é a mesma espécie. A gente também tinha que correr, fugir de um animal muito grande que quisesse a gente como alimento, né? Então, também é interessante a gente pensar nisso, que a gente saía para buscar o alimento, mas também fugia de um outro que queria a gente como alimento. Então, pensar um pouquinho na cadeia alimentar da espécie homem e da classe mamífero. Então, a gente fugia do animal grande e corria atrás do animal pequeno, porque era ele que virava a nossa refeição, o nosso alimento, né? Então, a gravura aqui tenta ilustrar um pouco isso, né? De que quando conseguia uma caça, um animal, tudo era aproveitado, tudo era usado, né? Não só o alimento, a carne e o sangue, os órgãos, mas também pele, osso e tudo mais. O instinto humano, então, levava o homem a comer tudo que estivesse ao seu alcance. E era preciso fazer reservas energéticas, tá? Por quê? Porque quando caçava e se alimentava,
não sabia quando ia conseguir uma nova caça. Então, era importante ter uma reserva energética, porque ela tinha que durar muito tempo até a próxima caça, a próxima refeição. Só que com o passar do tempo, né, conforme o homem foi evoluindo como espécie, ele desenvolveu a inteligência e foi dominando o planeta, dominando os outros animais e aprendeu plantar, pastorear e a partir daí ter comida em abundância. Então não era tão necessário fazer aquela reserva de energia, porque o alimento estava mais acessível, estava mais fácil de ser conseguido e o gasto de energia era muito menor para consegui-lo. Então é interessante a gente pensar, né, que de um século para cá o homem conheceu a abundância. Então ele não precisa mais correr atrás do alimento. E a falta de predadores, né? Porque o homem conseguiu acabar com quase todos os outros animais, todas as espécies, então ele não precisa mais fugir de nenhum predador. E aparentemente, a nossa espécie, os seres humanos, progrediram. E aí vem a descoberta do fogo, né? Esquentando a comida, ela fica mais fácil de digerir e eventualmente fica mais saborosa. Então, com o aquecimento, com o cozimento, a comida acabou perdendo fibras. E aí a gente tem uma digestão externa, porque no cozimento a gente já faz com que o alimento há uma perda de fibras, né? Entre você comer uma folha crua e uma folha depois de muito cozida. Assim, o que aconteceu? A gente submeteu o nosso corpo a um estilo de vida que ele não foi preparado, ele não foi feito. É como se a gente tivesse um manual de instruções, um manual de manutenção da espécie e que com a mudança de estilo de vida a gente foi descumprindo as regras básicas desse manual. Portanto, o que acabou acontecendo? A gente não deu tempo para a mãe natureza fazer todos os ajustes na evolução da espécie, porque essas mudanças da espécie, ela é lenta e a mudança externa foi muito rápida. E aí a gente chegou na era do sedentarismo e da comilança desregrada. Então, todo mundo sabe a facilidade que é de conseguir alimentos. Então, a pergunta é: você tem fome de quê? Você já parou para pensar nisso? Quando você come algo, pede algo, escolhe um alimento ou uma bebida, você tem fome do quê? Então, o que você está buscando nesse alimento? O que você espera conseguir com esse alimento? Algumas pessoas precisam do alimento porque de fato estão literalmente morrendo de fome. Não é o caso de pelo menos metade da população, né? E a pergunta aqui é: você tem fome de quê? Então, é um convite para que você pare para pensar nisso, reflita só um pouquinho, né? Na sua última refeição, como foi ontem, como foi hoje cedo, e entender um pouquinho por que nós comemos o que comemos. Então, a maioria das pessoas está num consumo acelerado, né? Num consumismo, e não para pensar exatamente por que a gente come o que a gente come. Então, é importante a gente entender por que nós comemos o que comemos. Por quê? É essencial para a gente entender o que seria um comportamento normal ou adaptativo como espécie, raça humana, né? Então, como é que dá para definir isso, né? O que é o comer normal, entre aspas? Mas a gente poderia então caracterizar qual a motivação para comer, né? Será que a gente chegaria nessa ideia, pelo menos, do que é o comer normal? Então, também pensar quais são os motivos que desencadeiam o ato de comer.
Você come porque deu horário, você come porque alguém pôs na mesa e te chamou, ou você de fato ouve um sinal interno, compreende isso e vai lá e busca o seu alimento, né? Então é interessante que não existe uma resposta única, porque esse comer normal está entre aspas, porque é muito difícil a gente falar disso como espécie. O comportamento alimentar nosso humano, ele é regulado por múltiplos motivos. Fatores fisiológicos, com certeza, né? Existe a ausência de comida barra energia, então, sem dúvida, essa necessidade de repor energias, ela é um fator motivador de comer. Só que, vamos pensar na nossa sociedade, né? No seu círculo de amigos, na sua família, na hora que você está num congresso, num curso, numa reunião, o comportamento de comer e beber vai muito além do matar a fome, né? Tem muito de vida social, de mundo social envolvido nisso. Então vamos pensar, o que seria o comer intuitivo? Intuitivamente, você vai, tá na hora, você sente a necessidade, vai lá e come. E o que é o comer adaptativo? Em relação a uma situação, né? A um encontro social, por exemplo. Então, será que a fome que a gente sente, ela é baseada numa fome fisiológica, em sinais de saciedade do seu corpo e não da situação social ou da emoção interna que você tenta consumir e resolver com algum alimento? Talvez sim, essa comida que a gente chama de comida, ela não é só concretamente aquilo que você come, porque o incentivo para você pedir aquela comida, escolher aquela comida, fazer aquele bolo, ela vai muito além da sua fome ou da necessidade de saciedade. Então é interessante pensar agora no que é o prazer de comer, né? Quanto que tem de emoção, sentimento, memórias que envolve o prazer de comer. Então, o próprio prazer e desejo de comer seria uma motivação muito importante para o que você come e a escolha do que você come, quando você come, como você come. Outros motivos para a gente comer o que a gente come. Por exemplo, estados emocionais. O termo é emotional eating, né? O comer emocional. Eu nem tô com fome, eu já tinha comido alguma coisa, mas dependendo do meu estado emocional, eu tenho uma fome emocional, uma necessidade de consumir alguma coisa, eventualmente para tamponar ou para ocupar um vazio dentro de você. Também um outro motivo é a comida em si, a aparência, o cheiro, o aroma, o significado daquela comida, quando eu comi ela antes. Então ela é permeada de sentimentos, emoções, memórias, eventos sociais, tá? Pense em algum evento social, seja qual for. O comer e o beber está sempre presente. A gente brinda, a gente se alegra, a gente compartilha, a gente faz uma comida especial para uma data especial. Então, os eventos sociais, eles são motivos, né, motivadores. Agora, importante também pensar em datas especiais, questões religiosas, questões étnicas. Por quê? Porque você precisa estar de acordo com as normas sociais, né? Então você tem dentro da sua sociedade, dentro da sua família, hábitos e costumes. Então todo ano chega aquela mesma época, aquela mesma data, e a gente tem um cardápio mais ou menos estável em relação a essas datas, né? Um aniversário de criança tem bolo e tem brigadeiro, né? Então brigadeiro é um doce brasileiro, né? Super comum em quase todas as festinhas. Mas em outros países ninguém sabe o que é brigadeiro, nunca viu.
e que quando vê aquele monte de bolinha marrom pensa que é outra coisa, né? Então eu tive a situação de fazer brigadeiro em Londres para os amigos que eles queriam conhecer o que era brigadeiro, porque eu falava tanto de brigadeiro, só que eu não achei chocolate granulado em Londres. Então eu fiz brigadeiro, tudo bonitinho, só que não tinha granulado. Aí as pessoas olharam para aquelas bolinhas lá e ninguém quis comer, e aí ninguém entendeu o que era o brigadeiro. Então tem essas questões culturais que são importantes. E aqui por último, a gente também é motivado para comer quando a gente tenta atender a expectativa de outras pessoas. Então, você também se posiciona no ranking social quando você leva uma comida numa festa ou numa situação que todo mundo, por exemplo, sabe que aquilo é muito caro, né? Então, se a gente faz um encontro e a gente combina, olha, cada um leva um prato, aí divide, um leva salgado, um leva doce. Então, aquele que trouxer um prato de camarão ou um prato mais caro também atende a expectativa, não só dos outros, mas dela mesma, né? Então, fica claro que aquele prato que está lá na mesa é o mais caro ou o ingrediente mais caro. Então, são vários motivadores e é difícil a gente separar até um do outro. Então, as escolhas alimentares, vocês estão vendo aqui nas fotos, elas são muito variadas, muito variadas. Só que se você pensar no seu hábito alimentar, ele é mais ou menos constante. No geral, as famílias têm um certo padrão. Pede pizza no sábado à noite, faz um churrasco no domingo, faz um bolo com cobertura. Então, assim, existe já uma expectativa e a gente acaba repetindo e cumprindo essa expectativa. Aí fizeram uma pesquisa com essa pergunta: por que a gente come o que a gente come? É interessante pesquisa, né? Porque eles queriam saber quais são os motivos ou as razões mais importantes para as pessoas comerem. Então, pesquisador é sempre assim, né? Ele tem uma pergunta e ele quer saber a resposta. Quais os outros motivos ou razões, ainda que sejam incomuns, bizarras, estranhas, que vieram na sua cabeça quando você ouviu essa pergunta? E o que mais influencia na sua escolha de comida ou alimento? Então, a pesquisa foi feita dessa forma, né? Fazendo essas perguntas, incitando a curiosidade das pessoas para revisarem os seus hábitos e responderem. E quais os motivos e razões que influenciam a sua escolha quando você está num restaurante ou no supermercado? Ou no menu do iFood, né? Nesse caso. E o pedido era que você respondesse a essas perguntas. Quais os principais motivos e razões que influenciam a sua escolha de comida ou bebida no restaurante ou supermercado? E aí, motivo 1, você responde, né? Então, você pega um papelzinho e responde. Motivo 2 e motivo 3, né? Porque um só motivo é muito difícil a gente conseguir responder. Então, 3 motivos principais ou 3 razões que influenciam a sua escolha, seja quando você está num restaurante ou quando você está num supermercado escolhendo o que você vai comprar, ok? E é interessante a gente analisar as respostas, né, que essas pessoas da pesquisa colocaram. E aí você pensar também se o que você respondeu aqui, os 3 motivos, está de acordo com o que as pessoas da pesquisa responderam. Então, pesquisa aberta é assim, né? Então, vai chegar uma série de motivos, eles tabulam tudo e eles vão elencar X primeiros, não por certo e errado, obviamente, mas é interessante saber o que a maioria das pessoas considera motivo ou razão, tá bom? Então são influências, né? Geralmente da sua família, de raça, de etnia, da cidade que você mora, das pessoas que você convive.
A gente é influenciado por tudo isso, tá? O que mais apareceu, então, em primeiro lugar, o gosto da comida. Porque eu acho que é delicioso, porque eu tenho apetite, porque a comida tem um gosto bom, porque eu tenho vontade de comer, porque eu gosto. Então, em primeiro lugar, apareceu as respostas que estão relacionadas com o gosto da comida em si. O quanto eu gosto, o quanto eu tenho vontade de comer essa comida gostosa, tá? Então, veja aí se você tinha marcado gosto. Ou o gosto da comida, ou porque eu gosto do gosto da comida, tá? Em segundo lugar, é um hábito. Então, muita gente é um hábito. Eu nem sei por que eu faço isso. Eu como isso regularmente, porque está disponível, eventualmente é um hábito familiar. Eu estou acostumado a comer isso. Eu normalmente como isso. É indicação de uma dieta diária e porque eu estou familiarizado com isso. Então, a gente come feijoada de quartas e sábados, a gente pede pizza de sábado à noite, faz churrasco no domingo, no feriado. E é interessante pensar, né? Quando que você fala, não, hoje eu vou comer um hambúrguer, não vou comer arroz e feijão. E é interessante também pensar como os hábitos de uma sociedade mudam com o tempo. Então, se a gente for pensar nutricionalmente, um prato de arroz, feijão, farofa, uma saladinha e uma proteína, seja qual for, é super saudável. Eu tenho N pacientes que emagreceram comendo um prato de comida no almoço e na janta, saciados, sem passar fome, sem passar privação. E de repente gourmetizaram demais a nossa alimentação e o brasileiro está mais distante do pratinho de arroz e feijão do que antes. Por necessidade e fome. Então muita gente escolhe a comida no restaurante ou na prateleira por necessidade, por fome. Então, eu preciso de energia, me dá uma sensação prazerosa de vitalidade, ou é de fácil digestão, ou porque eu tô com fome mesmo. Então, uma das dicas é não vá ao supermercado fazer compra quando você está morrendo de fome, porque geralmente você vai acabar comprando mais do que você compraria normalmente. Então, não é tão seletivo em relação ao tipo da comida nem ao gosto, mas talvez pensando o que dá mais energia e o que mata mais a minha fome, né? Outro item interessante é por saúde, olha só. Para manter uma dieta balanceada, e a gente tem 500 mil dietas para ajudar nisso, ou porque é saudável, porque alguém falou que é saudável, porque me dá energia, me mantém em forma, porque isso tem a ver comigo. Então, se eu tenho estilo de vida saudável, eu quero comida que me dê saúde, e com a intenção de preencher necessidades de nutrientes, vitaminas e minerais. Então, sim, tem gente que na hora de comer fica fazendo conta, fica fazendo cálculo, tem tabelas, né? Então, o prazer em si de comer, de repente, não está muito presente, porque a pessoa está seguindo regras e normas que alguém estabeleceu, né? Por conveniência. A vida da gente é corrida, nem sempre a gente tem um tempo muito grande para se dedicar, né, ao nosso autocuidado. Então a gente, porque é rápido de preparar, porque é conveniente, porque é fácil e rápido, porque é fácil e conveniente e porque é acessível. Então, pois é, o miojo você faz em 3 minutos, mas é rápido, é fácil, mas não necessariamente saudável, né? Então, às vezes fica muito separado o que é fácil de preparar, conveniente e saudável, né? Por prazer. Ó, o prazer vem em sexto lugar, olha que interessante. É agradável, eu gosto, me dá prazer, é uma indulgência, né? Aquele final de dia você fala, eu mereço, vou me dar uma indulgência.
Me deixa de bom humor, porque eu tenho uma relação de prazer com essa comida. É como uma recompensa, então eu mereço. E é divertido, então, de fato, tem alguns alimentos que lembra até a infância, né, em termos assim, no sentido da diversão que é aquela comida, ou aquela embalagem, né, ou a própria cor da comida. Por tradição. E por tradição, a gente está chegando no que é mesmo, né? Os hábitos familiares, da etnia, está relacionado com algumas situações desde a minha infância, é muito tradicional na minha família. Eu cresci comendo isso, então eu nunca parei para pensar por que eu como, e combina com a estação. Então, dias de frio, você pensa em comer uma determinada comida, e se alguém te chamar para comer num dia quente, fala, ai não combina com dia quente. Então a gente tem tradições e a gente tem expectativas quando você vai no evento social em relação à tradição está sendo cumprida ou não. A foto da rabanada aqui é porque é tradição para muita gente, rabanada como um doce de Natal. E há muitos anos eu faço rabanada quando minha filha me pede, ou as amigas da minha filha me pedem. Então, você vai num restaurante e você come uma rabanada num dia de semana. Então, seria quebrar a tradição e não exatamente o que está aqui, né? Eu como porque é natural. Então tem um movimento mesmo de um monte de gente, grupos de pessoas que está preocupado. É natural, é orgânico, não tem pesticida, não usaram esse produto e aquele. E pensando também em termos de ecologicamente correto, em relação ao planeta e às vezes não só a comida em si, mas em relação à embalagem. Por exemplo, uma embalagem de um produto orgânico que vem num isopor com Magipac, em si já é totalmente bizarro, né? Então, eu vou preferir a embalagem do produto orgânico num papelão ou numa embalagem mais ecologicamente correta, né? 9, sociabilidade. Então, aqui entra é social, porque é esperado de mim que eu faça isso. Então, os encontros sociais se tornam mais confortáveis, é prazeroso compartilhar, comer com os outros e facilita o contato com os outros e também a praticidade, porque aí eu posso ter mais tempo da convivência com os outros. Então, as relações sociais, elas também têm suas regras do que é elegante servir, do que é esperado ter, né? Então a gente também é regido muito por isso e eventualmente aqui também na sociabilidade entra, dependendo do que você servir na festa do seu aniversário ou na reunião do final de semana, você também se posiciona de uma forma socioeconômica no seu grupo. E o preço, né? Então, entender que eu como isso porque é barato, porque eu não quero gastar nenhum dinheiro ou porque eu não tenho mesmo, porque está em oferta, iFood tem muitas ofertas, é um apelo, é uma pechincha, você pede um, ganha o outro, ou porque é de graça, né? Então, tem sempre as promoções, eu peço isso, ganha batata, eu peço isso, ganha bebida, enfim, né? Então tem várias promoções em todos os aplicativos e eventualmente nos restaurantes, né? Então se você vai no happy hour hoje, no Brasil já aderiu ao happy hour, né? Você paga um, ganha um, então... Ou não é exatamente porque é barato, mas é porque você come em dobro, né? Então você ganha de graça o segundo. E o visual, né? Então, o apelo da embalagem, da atração das cores, né? Então, você passa pela prateleira, te atrai, muito bem apresentado, você olha pela embalagem ou pela foto e você pede pela foto, pelo visual. Viu na propaganda da TV e aí você quer aquilo, você acaba pedindo. Nem sempre o que chega na sua frente é o que estava na foto, né? Então tem um grau aí de frustração, mas sim, a gente é muito atraído
pelo visual, pela aparência, e tá aí toda a indústria, né? E tentando de fato achar a melhor embalagem, a melhor disposição, a cor, a letra, o tamanho da letra, e tem toda uma ciência por trás disso. Controle de peso. Então as pessoas estão sim preocupadas, né? Porque eu quero perder peso, porque o alimento tem poucas calorias, eu estou com sobrepeso, então eu não posso comer qualquer coisa, eu controlo meu peso, então estou preocupada se tem pouca gordura, poucos açúcares, e aí eu leio ali os ingredientes e tento escolher de fato aquilo que me ajuda a controlar o meu peso ou a minha gordura, né? E por afeto. Então, alguns alimentos têm essa característica, né? Se eu tô triste, eu como isso, ele me alivia. Se eu tô sozinha, esse alimento ou essa embalagem faz companhia. Se eu tô muito estressada, tem alimento que me ajuda a desestressar, que me põe para cima, acaba com a minha frustração. E o alimento entra como distração. Então é interessante essa última colocação, porque esse alimento entra como distração. Por quê? Porque não tem como eu fugir do meu afeto negativo, no caso, se eu estou muito triste, sozinho, frustrado. Então, o alimento entra como distração. E aí é nessa hora que você abriu a caixa de bis, quando você vê, você acabou com a caixa de bis e nem lembra, nem sentiu o gosto, porque você está usando o alimento. É interessante que aqui o afeto, não, nas respostas, só tem uma que diz, olha, me põe para cima, mas não entrou exatamente o afeto da comemoração, da celebração. Aqui tem muito mais as situações em que o alimento entra para distrair de um afeto ruim, tá? E as normas sociais, a gente está inserido sempre numa família, num núcleo familiar, num grupo de amigos. Se alguém te oferece, olha, seria muito mal educado eu não comer, é esperado que eu coma, se as outras pessoas comem isso, eu também vou comer. Eles fizeram porque eles acham que é bom para mim, o meu médico diz que eu tenho que comer isso. E também porque eu não quero desapontar alguém que está tentando me fazer feliz. Então, parte do não conseguir comer só o que você quer comer tem muito a ver também com normas sociais. Porque alguém fez o pudim, te deu um pedaço, você quer mais? Não, obrigada, eu não quero. Mas não tá bom? Não, não, tia, tá ótimo, mas eu não quero mais. E você acaba comendo mais, porque chega uma hora que você se sente muito mal educada em recusar comida e dependendo da sua família, dependendo do contexto, é muito mal educado recusar comida, né? Então você acaba comendo. E imagem social, porque tá na moda, se usa, né? O brasileiro gosta muito dessa história de estar na moda, ou porque os outros gostam, porque eu vou ser considerado especial e rica se eu servir isso na minha festa, né? Eu me destaco da maioria das pessoas fazendo algo especial e dependendo do que tem no cardápio, eu me sinto bem em relação aos outros, né? Então, como as pessoas vivem se comparando, por isso que nascem os modismos, né? Alguém come aquilo, olha, nunca vi, aí onde você fez, eu vou fazer também. Chega uma hora que é uma epidemia, todo mundo faz a mesma coisa, mas todo mundo sabe que aquilo custa caro, né? Então, aquilo dá uma lustrada na imagem social. Então, são vários motivos, óbvio, do porquê a gente come. Eu falei só dos primeiros, né? E talvez tenha a ver em como a gente chega na era da obesidade. Então, o homem cresceu, desenvolveu, ficou muito complexo e chegou uma hora que a gente tem a era da obesidade. Isso é uma realidade, não é Brasil, esse é dado mundial. E como é que a gente
entende um pouquinho como que a gente chegou como espécie humana na obesidade moderna. E aí tem essa listinha aqui, os 6 mandamentos da obesidade moderna. Vamos ver se a gente está seguindo a risca, né? Porque uma população, se ela não está pelo menos grande parte obesa, ela tem grande parte no sobrepeso. Então vamos lá, os mandamentos. Primeiro, sedentarismo. Isso está no topo da cadeia alimentar. Então a gente não tem mais predador, matamos todos, foram para extinção. Então a gente não precisa mais fugir de ninguém, né? A gente não precisa mais correr, fugir. Então estamos sedentários. Definição de sedentarismo é se você não faz pelo menos 30 minutos de alguma atividade física. Atividade física não é exercício, não é algo formal. Atividade é se você anda 10 minutos até da estação do metrô até a tua casa, se você sobe e desce escada, então você poderia somar esses minutos, e então você teria 30 minutos de atividade para você não ser considerado sedentário, tá? 2, de novo, sedentarismo. Por quê? Porque a gente tem uma abundância de alimentos, a gente não precisa preparar a terra, plantar, colher, a gente não precisa mais descascar nada, né? Então, uma das ideias bem simples é descasque mais e desembale menos. Talvez essa seja uma dica interessante de escolha de alimentos. De novo, sedentarismo. Por quê? Porque a gente vive trancado em casa com medo, seja medo do que for, né? Então, estamos trancados em casa. Sedentarismo e abundância de alimentos. Se antes você precisava pelo menos sair para ir no mercado, para ir na padaria, para ir no sacolão buscar frutas, agora você pede, né? E na hora de pedir, obviamente, com aquele monte de foto linda ali nos aplicativos, você não pede um abacaxi, né? Você pede uma torta de abacaxi. Então a gente junta sedentarismo. Item 4, sedentarismo de novo, tecnologia, os aplicativos, supermercado que entrega em casa. Então a gente resolve tudo em casa. A gente não precisa mais sair de casa e não precisa nem o telefone estar na mão o tempo todo, né? Antes, na época do telefone fixo, a gente tinha que levantar para atender o telefone, né? Agora está tudo na mão, então a gente não precisa. E aí, item 1, sedentarismo, item 2, sedentarismo, item 3, sedentarismo, item 4, sedentarismo. E aí a gente vai para o item 5. As comidas são hipercalóricas de baixo volume. Então, cada vez mais calorias, mais gorduras e açúcares num volume pequeno. Então, elas não causam saciedade. E aí ela não distende o seu estômago. Então, você come, tá aí um monte de calorias, mas você continua bem disposto para continuar a comer. Porque não tem fibra para digerir. Então, não tem um processo de digestão, de saciedade, né? Então, se você compra 1 litro de suco de laranja, se você usasse as laranjas que precisam para fazer 1 litro, comesse o bagaço, mastigasse a laranja, seria totalmente diferente. Possivelmente você não comeria aquele volume de laranja, mas tomar o suco, principalmente se ele for industrializado, é mais fácil. E o item 6, que as comidas hipercalóricas, além de baixo volume, têm fácil absorção. Então, no seu processo de digestão, é como se o intestino passasse fome, porque não existe o grito do intestino avisando, cérebro, olha, eu já comi muito, para de comer. Então, se não há saciedade, não há fibras, você continua comendo, mas você já comeu muito. Mas é tão rápido, é tão automático, não há mastigação, não há fibras. Então, o seu cérebro não entende que você se alimentou e já comeu, tá? Então, esses são os 6 mandamentos da obesidade moderna e provavelmente a gente está fazendo um checklist aqui que a gente faz quase todos, né?
E aí o mapa da obesidade global, esse aqui é um mapa de 2014, obeso é considerado quem tem um IMC acima ou igual a 30, a gente já chega na fórmula do IMC, para quem não conhece, e aqui pelas cores, você vê que o rosinha, pink ali, mais de 30% da população daquele país é obeso. Então você está olhando ali Estados Unidos, né? Estados Unidos é um país importante em relação à obesidade e os países árabes ali no Golfo, né? E laranja ou vermelho, que aí gira em torno de 20, 30%, é quase o planeta inteiro. E o branquinho, clarinho ali, a gente está falando dos lugares que passam fome mesmo, né? Então, os países da África que passam fome, então não tem obesidade. Mas o Brasil, que saiu da linha da pobreza, é interessante, porque ele está de 20 a 25% do país em obesidade já, um IMC acima de 30. Então a gente saiu da linha da pobreza e foi para a obesidade. Isso é um dado super importante, tem a ver com os hábitos brasileiros e eventualmente tem um pouco a ver com aquilo que eu falei antes, né? O brasileiro aboliu o que ele tinha de melhor, que era um prato de arroz e feijão diário, e ele trocou por salgadinho, por Coca-Cola, por pizza, por hambúrguer. E é apelativo mesmo, né? Porque é mais fácil, é mais prático, é mais simples, enfim. Então, a gente tem um problema de obesidade global, isso é mundo, isso não é só Brasil, mas o Brasil adora imitar Estados Unidos, então logo logo o nosso mapa passa de 25%, vai para 30%, e aí no mapa mundial da obesidade o Brasil vai virar pink. Se a gente for pensar em Estados Unidos, porque geralmente é mais confiável em relação à forma como eles captam essas informações, né? Então, de novo, IMC acima de 30, e aqui você está vendo 4 mapas dos Estados Unidos, né, nos seus vários estados, em 1990, 1999, 2008 e 2015. Então você vê no mapa claramente, né, que o azulzinho, que era de 15 a 19% de obesos, dá lugar para o vermelho, que é de 30 a 34%, e em alguns estados mais de 35%. Então, é uma epidemia mesmo de obesidade nos Estados Unidos, e é muito interessante que em menos de 2 décadas um mapa que era branco e azulzinho, ele passa para ser laranja e vermelho, e é muito, muito sério, muito, muito grave. O Brasil caminha por aí, né? Pensando em fome, você vai ver aqui que onde não tem obesidade, você vai ver que está mais em amarelinho nesse mapa. Então são os países que de fato passam fome e têm questões importantes de desnutrição, né? O Brasil verdinho ainda, porque com as disparidades socioeconômicas do país, você tem ainda muita gente sem saneamento básico, passando fome, e tem obesos mórbidos, gente que come o dia inteiro, né? Então a gente tem essa disparidade. Então é hora de pedir socorro, porque o mundo moderno induz a obesidade, o sedentarismo induz a obesidade, mas o sedentarismo sozinho não. É o sedentarismo mais os alimentos hipercalóricos, sem fibra, né? Muito alimento processado, muita televisão, muito controle remoto. E como é que vai ser o homem do futuro? A gente veio lá dos nossos ancestrais, chegou na mudança, no aparecimento do fogo, retiramos as fibras dos alimentos, industrializamos quase tudo, usamos muito micro-ondas, desembalamos muito, descascamos pouco. E aí, quem vai ser esse homem do futuro?
Então, vamos pensar, todo mundo concorda que a tecnologia avançou demais, só que a mesma tecnologia que é capaz de esticar a sobrevida, no sentido de tudo de moderno que tem, de aparelhos, de física médica, de química, então a gente tem transplante, tem vacina, tem um monte de coisa que avançou demais, que aumentou os anos de vida, a longevidade hoje é uma realidade. Ao mesmo tempo, ela também é a grande culpada pela diminuição dessa sobrevida. Por quê? Porque a obesidade extrema traz muitas complicações. A obesidade sozinha já traz, mas quando ela é extrema, que a gente chama de obesidade mórbida, ela traz muitas complicações. Qual o perigo? O perigo é que a gente vá se acostumando com isso e não ache que tem algo para ser feito. Então, é necessário e urgente que a gente tenha consciência desse fenômeno do homem do futuro, que será um grande obeso, e que a gente lute contra essa correnteza, como? Mudando nossos hábitos, mas não só alimentares, mudando os nossos hábitos de estilo de vida mesmo, né? Então, assim, os nossos heróis, eles também são obesinhos. Então, esses desenhinhos aqui é para trazer um pouquinho de humor para algo muito sério, muito, 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 muito sério. Porque as pessoas morrem por decorrência da obesidade e nem todo mundo tem consciência de que obesidade é uma doença. E se é uma doença, tem prevenção e tem tratamento. Então, não escolhemos tão bem assim, né? Então, tentar entender por que comemos o que nós comemos, em que momento, em que estado de humor, em que situação seria interessante pensar, o que tem na nossa geladeira, o que tem no nosso armário e o que tem, no que tem na maioria das casas das pessoas, que é um armáriozinho com chave, onde tem aquelas gostosuras separadas, né? Então a gente de repente já cresce acreditando que tem só coisas boas, só coisas ruins, o que engorda, o que não engorda. E essas fotos estão aqui para mostrar que nível que chega o sofrimento de uma pessoa com obesidade mórbida e que morre. Então, a chamada aqui, né? A gente poderia ter isso como uma campanha, diga não à obesidade, mas tem muitos interesses econômicos, enfim, tem muitas coisas envolvidas nisso. A ideia aqui é esclarecer, chegamos da alimentação, da mudança de hábito, do porquê a gente come o que a gente come e chegamos na obesidade. Então, o convite aqui é que a gente pense sobre, porque a gente não pode fugir, desviar o olhar, fazer de conta que não mudou. Mudou. Então, se você fala que alguém é fofinho, esse fofinho provavelmente, se você pesar, medir a altura, você vai falar não é fofinho, é obeso. Então, é necessário falar sobre, tá bom? Então é isso, a gente finaliza a primeira parte, o primeiro módulo do Compassion Eating, que é essa compreensão, esse raciocínio para a gente repensar mesmo. A ideia é que a gente entre em contato com a gente mesmo, responda essa pergunta, por que eu como o que eu como, e entender como os nossos hábitos alimentares, eles mudam dependendo da situação, dependendo do lugar que você está, mas ao mesmo tempo eu carrego um monte de tradições familiares, étnicas, né? De datas, de comemorações da sua religião, da sua etnia, mas ao mesmo tempo a gente também é influenciado externamente, pelas mídias sociais, pela propaganda, pelo outdoor, pelo que teu colega pede, então tudo isso está envolvido, mas o Compassion Eating tem a intenção, né, de que você pense aqui dentro. O que é o gatilho interno para que você coma o que você come, tá?
E se o que você come não está de acordo com o externo, você tem a opção de dizer não. Então, talvez esse caminho do Compassion Eating seja contato com as suas próprias emoções, entender um pouco mais do Emotional Eating, né? O que as minhas emoções, elas dão o caminho do meu dia, do que eu vou comer, do que eu não vou comer, e eventualmente isso melhore o autocuidado. Porque prevenção de obesidade é aumentar o seu autocuidado, tá bom? Então é isso. Obrigada.